Como eu já disse várias vezes, não é uma questão que vai determinar o resultado do nosso julgamento. Quanto mais elementos nós tivermos, quanto maior for o nosso conjunto de elementos de persuasão, juntando com questões de prova, quanto maior número de elementos que nós tivermos, mais chances nós temos de que nossa tese seja acolhida. E a afeição é importante porque ela pode não definir o resultado de um julgamento, mas ela é um elemento importante para fazer com que o jurado ou se conecte com você ou com seu cliente. Essa técnica ela trata do que? Ela é uma técnica muito boa de persuasão, ela é altamente eficaz, porque ela faz com que o jurado crie conexão, que ele se identifique e tenha uma tendência a seguir aquilo que nós colocamos para ele. Mas, como eu disse, como eu falo de todas as técnicas, não é isso que vai definir o julgamento, mas é cientificamente comprovado que as pessoas elas tendem a aceitar opiniões, a aceitar ideias de pessoas parecidas, semelhantes. Por isso, o advogado ele não deve se distanciar do público, ter uma postura arrogante ou ficar falando sobre as suas qualidades e do quanto estudou, das viagens que fez, mas daquilo que aproxima ele dos jurados. Por exemplo, quando chega no plenário ali, tem algum jurado, eu estou preocupada com a minha filha, daí você vai lá e fala, pô, filho é complicado, né? Criança em casa esperando. Você começa a se parecer com ele. No meu discurso, muitas vezes eu falo sobre o quanto eu me sinto, ao invés de advogado, eu estou ali exercendo o papel de advogado, mas o quanto eu me sinto parte ali daquele conselho de sentença, porque eu moro naquela cidade. Eu falo muito isso, principalmente quando eu atuo em alguma cidade que eu já morei, principalmente na cidade de Canoas, eu sempre falo, olha, eu me sinto muito parte desse conselho porque eu sou essa sociedade com vocês. Eu vou no mesmo shopping, eu vou na mesma praça, eu vou nos mesmos lugares comer. A gente pode se encontrar qualquer dia porque eu faço parte. Então o resultado desse julgamento ele é importante para mim, tanto quanto é para vocês. Eu não quero um homicida, eu não quero alguém que eu não gostaria de passar pela rua, eu não gostaria de ter essa pessoa me causando essa insegurança, porque eu também faço parte dessa comunidade. E as pessoas elas tendem a sentir afeição, empatia por pessoas semelhantes, por pessoas que vivem coisas semelhantes, por pessoas que sofrem, que têm frustrações, que amam, que odeiam, ou seja, pessoas que sentem, que não são lá simplesmente um robô com uma postura para fazer aquele júri como se os jurados fossem seres distantes. Tanto é que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais a chance de nós nos conectarmos. E quando a gente se conecta, a nossa mensagem ela é transmitida com mais eficácia. Porque se você é uma pessoa distante, se os jurados estiverem num pedestal ou como um cara arrogante, a tua mensagem vai ficar prejudicada, porque muito dela não vai ser ouvida, no sentido de apreciada, porque você simplesmente não tem a empatia dos jurados. E o mesmo acontece com o Ministério Público. Por isso que quando eu tenho oportunidade, quando o promotor dá alguma pisada na bola, fala alguma bobagem, eu sempre uso isso contra ele nesse aspecto. Olha, o promotor ele vem aqui com essa postura superior e nós como sociedade, eu me coloco do lado dos jurados, nós como sociedade temos que passar por isso, sendo que nós é que financiamos isso tudo. Eu tento meio que fazer de mim e dos jurados um time, para que eles tenham essa afeição. E aqui, como diz um autor, afeição traz proximidade, proximidade gera cumplicidade e os cúmplices convergem em opinião. E outro fator que gera afeição, mas que a gente tem que ter muito cuidado, são os elogios. Quando a gente extrapola, a gente consegue o contrário, a gente se prejudica. Mas quando a gente faz na medida certa, a gente consegue mais desse benefício. E como a gente pode fazer isso no júri? Não lá rasgando cedo, elogiando promotor, juiz, que a gente muitas vezes nunca viu na vida, nunca trabalhou. Mas, por exemplo, quando o jurado ele é participativo, você elogiar, olha, eu tô vendo aqui que os jurados prestam atenção, tô vendo que vocês olham as anotações, leem comigo o que eu peço, prestam atenção na imagem, nas perícias,
essa adulação, o ser humano ele não resiste a isso. Claro, a gente tem que saber dosar, porque o excesso leva para o caminho contrário. Fica chato, fica forçado. Mas se a gente faz isso numa dose equilibrada, a gente vai conseguindo conquistar isso do jurado. E, gente, ter a empatia do jurado pode não resolver o júri, mas é algo muito valioso para nós, porque a gente conectando, a nossa mensagem vai ser recebida. Eles podem não concordar, mas eles vão prestar atenção e vão respeitar aquilo que você está falando. E no melhor dos casos, essa conexão pode fazer sim com que as teses sejam acolhidas. E não é incomum, é muito comum. O jurado gosta e você sabe disso depois do júri. O jurado vai lá conversar contigo, pô, muito legal, você é muito novo, né? Tem um trabalho excelente. Ou seja, então muitas vezes até essa vulnerabilidade, essa fragilidade de você que está começando e dizer, olha, eu fiz só um julgamento, trabalhei só uma vez no júri, estou um pouco nervoso aqui, me desculpem se eu não me expressar da forma adequada e tal, porque daí é muito comum acontecer daquelas pessoas, sabe aquelas histórias em que tem uma pessoa poderosa e outra fraquinha e você vê aquela luta, você fica a favor da fraquinha porque você quer ajudar, você tem esse sentimento de afeição no sentido de entender e conhecer aquela vulnerabilidade. Ou em casos de jogos da Copa, quando tem aqueles times muito conhecidos de países com times muito bons e daí tem aqueles times lá de países muito pequenos em que os jogadores não só vivem do futebol, mas lá tem o padeiro, tem o açougueiro, e daí as pessoas elas sentem aquela afeição e torcem para aquele time. Isso acontece também no tribunal do júri. Muitas vezes, quando o promotor se coloca num pedestal e o advogado assume essa vulnerabilidade, os jurados podem sim abraçar isso e convergir as opiniões com o advogado. Então, assim, fazer com que o jurado tenha afeição por você ou pelo seu cliente é muito importante. Fazer com que ele se sinta semelhante de você ou do seu cliente, e muitas vezes não é possível, muitas vezes a gente tenta, mas não consegue, mas muitas vezes você pode fazer com que o jurado enxergue no seu cliente um tio, um irmão, um avô, dependendo do cliente, e você consegue fazer com que ele pode não se achar semelhante do réu, mas pode ver no réu a figura de algum familiar, a figura de acordo com o que você for trabalhar, de acordo com aquilo que você for explanar no plenário. Então daí a importância da afeição, gente. Você olhar nos olhos é algo que cria conexão com as pessoas. Você sorrir, você não precisa ficar com a cara fechada, você sorrir é um elemento que cria conexão com as pessoas. Isso é fato. E aquilo de entender, das pessoas se verem como iguais. Você vê o jurado comentando sobre uma história, você vai lá e, pô, pior que aconteceu isso aí uma vez, fiquei chateado. Ou algum jurado ele reclamando no dia do júri, putz, hoje eu não podia vir pra cá, porque eu sou empresário, porque eu não sei o que. Eu falei, cara, nem me fala, eu já tive um negócio e é muito complicado, se tu não trabalha no dia, tu não recebe, sabe? Claro, não forçando, mas tentando fortalecer isso, deles verem em você alguém próximo, não alguém distante, ok? Essa é a nossa aula sobre afeição. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.